Janete se vira da pia e... Bum! De repente, o homem que é seu marido há quase 30 anos está sentado à mesa da cozinha, com uma camiseta branca e cueca samba-canção, olhando para ela. Ela vem encontrando com cada vez mais frequência este, que é um figurão de Wall Street durante os dias de semana sentado no mesmíssimo lugar e vestido da mesmíssima forma quando chega a manhã de sábado, com os ombros encurvados e o olhar vazio, uma barba branca por fazer despontando no rosto, os peitinhos caídos protuberantes na frente da camisa e o cabelo atrás da cabeça em pé, como o alfafa dos Batutinhas, só que velho e idiota. Janete e sua amiga Hannah andam assustando uma a outra ultimamente, como garotinhas trocando histórias de fantasmas antes de dormir, ao compartilharem histórias de Alzheimer. Quem não consegue mais reconhecer a própria mulher, quem já não consegue recordar o nome dos filhos. No entanto, ela não acredita de verdade que essas aparições silenciosas de sábado pela manhã tenham a ver com o início precoce de Alzheimer. Todos os dias da semana, Harvey Stevens está pronto e animado para sair às 6h45. Um homem de 60 anos que parece ter 50 ou 54, em qualquer um de seus ternos mais elegantes, e que ainda consegue encerrar um trade, comprar na margem e vender a descoberto com os melhores do ramo. Não, pensa Janete, ele está apenas praticando ficar velho, e ela odeia isso. Tem medo de que, quando se aposentar, ele vá ficar assim todas as manhãs, pelo menos até ela lhe dar um copo de suco de laranja e perguntar, com uma impaciência crescente que não conseguirá evitar, se ele quer cereal ou só torradas. Tem medo de que vai se virar do que quer que esteja fazendo e topar com ele sentado ali, em uma faixa de sol matinal brilhante demais. Harvey pela manhã. Harvey com sua camiseta e cueca samba-canção. As pernas abertas para ela poder ver a pequena saliência do seu saco, se estiver interessada, e os calos amarelos nos seus dedões, que sempre a faziam pensar no poeta Wallace Stevens, discorrendo sobre o imperador do sorvete. Sentado ali em silêncio, numa contemplação entorpecida, em vez de pronto e animado, se preparando para enfrentar o dia. Meu Deus, ela espera estar enganada. Isso de alguma forma faz a vida parecer tão esquálida, tão idiota. Ela não consegue deixar de se perguntar se foi para isso que eles lutaram, criaram e casaram suas 3 filhas, passaram pelo inevitável caso de meia-idade dele, trabalharam e, às vezes, sejamos sinceros, se agarraram com unhas e dentes. Se era ali que você saía ao deixar para trás a floresta negra e profunda, pensa Janete, naquele estacionamento, então para que se dar ao trabalho? Mas a resposta era simples, porque você não sabia. Você se livrava da maioria das mentiras pelo caminho, mas se agarrava àquela que dizia que a vida importava. Mantinha um álbum de fotografias dedicado às filhas, e nele elas ainda eram jovens e interessadas em suas possibilidades. Trisha, a mais velha, usando uma cartola e brandindo uma varinha de papel alumínio sobre Tim, o Cocker Spaniel. Jenna, congelada no meio de um salto por cima do irrigador de jardim. Seu gosto por drogas, cartões de crédito e homens mais velhos ainda bem longe no horizonte. E Stephanie, a caçula, no campeonato de soletração do condado, onde a palavra Cantaloupe acabou mostrando ser seu Waterloo. Em algum lugar na maioria daquelas fotos, geralmente ao fundo, estavam Janete e o homem com o qual ela se casara, sempre sorrindo, como se fosse contra a lei fazer qualquer outra coisa.
Então um dia você comete o erro de olhar por sobre o ombro e descobre que suas filhas cresceram e que o homem com o qual lutou para continuar casada está sentado com as pernas abertas, aquelas pernas brancas feito barriga de peixe, olhando para uma faixa de sol. Por Deus, talvez ele até parecesse ter 54 em um de seus ternos mais elegantes, mas sentado daquele jeito à mesa da cozinha, parecia ter 70. 70 é o cacete. 75. Parecia o que os mafiosos da família Soprano chamavam de Palerma. Ela se vira de volta para a pia e espirra delicadamente. 1, 2, 3 vezes. Como estão elas hoje de manhã? Pergunta ele, referindo-se à sua sinusite, às suas alergias. A resposta é não muito bem, como um número surpreendente de coisas ruins. Suas alergias de verão têm um lado bom. Ela não precisa dormir com ele e brigar pela sua parte das cobertas no meio da noite. Não precisa mais escutar os peidos abafados que ele solta de vez em quando, mesmo ferrado no sono. Na maioria das noites de verão, ela consegue dormir 6 até 7 horas, o que é mais do que o suficiente. Quando chega o outono e ele volta do quarto de hóspedes, essas horas caem para 4, e a maior parte delas de sono agitado. Vai chegar um ano, e ela sabe disso, em que ele não irá voltar, e, embora não lhe diga isso, ele ficaria magoado, e ela ainda não gosta de magoá-lo. É isso que agora se passa por amor entre os dois, pelo menos para Jeanette. Ela ficará feliz. Ela suspira e enfia a mão na panela cheia de água dentro da pia. Tateia dentro dela. Não tão mal, diz ela. E então, quando está pensando, e não pela primeira vez, como aquela vida não guarda mais surpresas, nenhum recôndito matrimonial não vasculhado, ele fala em uma voz estranhamente casual. Foi bom você não ter dormido comigo na noite passada, Jax. Tive um pesadelo. Na verdade, fiquei gritando até acordar. Ela leva um susto. Quanto tempo fazia que ele não a chamava de Jax, em vez de Jeanette, ou Jen, ou Jean? O último era um apelido que ela detestava em segredo. Ele a fazia pensar naquela atriz melosa do seriado Lacey, que passava quando ela era criança. O garotinho, Timmy, o nome dele era Timmy, estava sempre caindo em um poço, sendo mordido por uma cobra, ou ficando preso debaixo de uma pedra. E que tipo de pais deixariam a vida de um filho nas mãos de uma porra de uma collie? Ela se vira de volta para ele, esquecendo a panela com o último ovo ainda dentro. A água fora do fogo tempo o suficiente para estar morna. Ele teve um pesadelo? Harvey? Ela tenta se lembrar de Harvey mencionar alguma vez ter tido qualquer tipo de sonho, e não tem sorte. O máximo que lhe vem à mente é uma lembrança vaga da época de namoro. Harvey dizendo algo como: "Eu sonho com você." Ela mesma jovem o suficiente para achar aquilo meigo em vez de cafona. "Você o quê?" "Eu fiquei gritando até acordar", diz ele. "Você não me ouviu?" "Não." Ainda olhando para ele, se perguntando se ele está de gozação com a sua cara, se aquilo é algum tipo de piada matinal bizarra. Mas Harvey não é de fazer piadas. Sua ideia de humor é contar histórias durante o jantar sobre a época em que serviu o exército. Jeanette já ouviu todas elas pelo menos 100 vezes. "Eu estava gritando palavras, mas não conseguia falá-las de verdade. Era tipo, sei lá, como se eu não conseguisse fechar minha boca ao redor delas. Parecia que eu tinha sofrido um derrame e minha voz estava mais grave. Nem parecia a minha." Ele faz uma pausa. Eu me ouvi e então me obriguei a parar, mas estava tremendo todo.
e tive que acender a luz por um tempo. Tentei mijar e não consegui. Atualmente parece que eu consigo mijar a qualquer momento, um pouquinho pelo menos, mas não hoje de manhã às 2h47. Ele para de falar. Sentado ali na sua faixa de sol, ela consegue ver as partículas de poeira dançando nela. Parecem conferir uma auréola a ele. Como foi o seu sonho? Pergunta ela, e eis que acontece uma coisa estranha. Pela primeira vez em talvez 5 anos, desde que eles ficaram acordados até meia-noite, discutindo se deveriam ficar com as ações da Motorola ou vendê-las, acabaram vendendo-as. Está interessada em algo que ele tem a dizer. Não sei se quero contar para você, diz ele, soando estranhamente tímido. Ele se vira, apanha o moedor de pimenta e começa a jogá-lo de mão em mão. Dizem que se você contar seus sonhos eles não se tornam realidade, diz ela, e eis que acontece a coisa estranha número 2. De repente, Harvey parece estar de fato ali, de uma maneira que ela não via há anos. Até sua sombra na parede em cima da torradeira parece estar de alguma forma mais ali. Ela pensa, ele parece algo de relevante. E por que isso? Porque, logo quando eu estou pensando que a vida é esquálida, ela deveria parecer pesada. Esta é uma manhã de verão de final de junho. Estamos em Connecticut. Quando chega junho, nós sempre estamos em Connecticut. Daqui a pouco um de nós vai apanhar o jornal, que será dividido em 3 partes, como a Gália. É mesmo? Ele reflete sobre a ideia. As sobrancelhas erguidas. Ela precisa apará-las de novo. Estão ficando com aquela aparência desgrenhada e ele nunca percebe, jogando o moedor de pimenta de uma mão para a outra. Ela gostaria de pedir para que ele parasse com aquilo. Está deixando-a nervosa, como a escuridão gritante da sombra dele na parede, como as batidas do seu próprio coração, que de repente começou a acelerar sem nenhum motivo. Mas não quer distraí-lo do que quer que esteja se passando na sua cabeça de manhã de sábado. E então ele larga o moedor de pimenta, o que deveria acabar com o problema, mas de alguma forma não acaba, pois o moedor tem sua própria sombra. Ela se estende longa pela mesa como a sombra de uma peça de xadrez gigante. Até mesmo os farelos de torrada ali têm sombras, e ela não faz ideia de por que isso deveria assustá-la, mas assusta. Ela pensa no gato risonho dizendo a Alice: "Somos todos loucos aqui", e de repente não quer mais ouvir o sonho idiota de Harvey, no qual ele gritou até acordar e soava como um homem que tivesse sofrido um derrame. De repente, não quer que a vida seja nada além de esquálida. Esquálida está de bom tamanho. Não tem nada de errado em ser esquálida. Dê uma olhada nas atrizes de cinema se tiver alguma dúvida. Nada deve se anunciar, pensa ela de modo febril. Sim, febril. Era como se estivesse sentindo um calor súbito, embora pudesse ter jurado que essa besteira toda tivesse acabado 2 ou 3 anos atrás. Nada deve se anunciar. É manhã de sábado e nada deve se anunciar. Ela abre a boca para lhe dizer que se confundiu, que o que as pessoas dizem na verdade é que os sonhos se tornarão realidade se você os contar. Mas é tarde demais. Ele já está falando. Ele ocorre que esse é o seu castigo por desprezar a vida ao chamá-la de esquálida. A vida, na verdade, é como uma música do Jethro Tull, pesada como um tijolo. Como ela jamais pôde ter pensado o contrário? Eu sonhei que era manhã e eu vinha até a cozinha, diz ele. Uma manhã de sábado, exatamente como esta. Só que você ainda não tinha levantado. Eu sempre levanto antes de você nos sábados, diz ela. Eu sei, mas era um sonho.
responde ele com paciência, e ela consegue ver pelos brancos na parte interna de suas coxas, onde os músculos estão gastos e exauridos. Antigamente ele jogava tênis, mas esses dias acabaram. Ela pensa, com uma crueldade que não é do seu feitio: você vai ter um infarto, seu branquelo. Esse vai ser o seu fim. E talvez eles considerem lhe dar um obituário no Times. Mas se uma atriz de filme B da década de 1950 morrer no mesmo dia, ou uma bailarina mais ou menos famosa, você não terá nem isso. Mas foi assim mesmo, fala ele. Quero dizer, o sol estava entrando na cozinha. Ele ergue uma das mãos e agita as partículas de poeira no ar, enchendo-as de vida ao redor da sua cabeça, e ela tem vontade de gritar para ele não fazer isso. Eu conseguia ver minha sombra no chão e ela nunca me pareceu tão brilhante e pesada. Ele faz uma pausa e depois sorri, e ela vê como os lábios dele estão rachados. Brilhante é uma palavra estranha para se descrever uma sombra, não é? Pesada também. Harvey. Eu andei até a janela, diz ele. Olhei para fora e vi que havia um amassado na lateral do Volvo dos Friedman. Então soube de alguma forma que Frank tinha saído para beber e que o amassado tinha acontecido quando ele estava voltando para casa. De repente, ela tem a sensação de que vai desmaiar. Ela própria tinha visto o amassado na lateral do Volvo de Frank Friedman quando foi até a porta para ver se o jornal tinha chegado. Não tinha. E pensado a mesma coisa, que Frank tinha ido até o Gord e batido de raspão em alguma coisa no estacionamento. Como será que ficou o outro carro? Foi exatamente o que ela pensou. A ideia de que Harvey também vira isso lhe passou pela cabeça, que ele estava de gozação com a cara dela por algum motivo estranho. Era certamente possível. O quarto de hóspedes em que ele dormia nas noites de verão dava para a rua. Só que Harvey não é esse tipo de homem. Ficar de gozação não é o barato de Harvey Stevens. Há suor nas suas bochechas, testa e pescoço. Ela consegue senti-lo, e seu coração está batendo cada vez mais rápido. Há uma clara sensação de ameaça. E por que isso está acontecendo agora? Logo agora, quando o mundo está sossegado e as perspectivas são tranquilas. Se eu pedi por isso, me desculpe, pensa ela. Ou talvez esteja rezando, na verdade. Leve de volta, por favor. Leve de volta. Eu fui até a geladeira, continua falando Harvey. Olhei dentro dela e vi um prato de ovos apimentados coberto com um pedaço de plástico filme. Fiquei maravilhado. Queria almoçar às 7 da manhã. Ele ri. Janete, ou melhor, Jax, baixa os olhos para a janela dentro da pia, para o ovo bem cozido que sobrou nela. Os outros tinham sido descascados e cortados em dois de forma impecável. As gemas retiradas com uma colher. Elas estão numa tigela ao lado do escorredor de pratos. Do lado da tigela está o pote de maionese. Ela pretendia servir os ovos apimentados para o almoço, junto com uma salada verde. Não quero ouvir o resto, diz Janete, mas em uma voz tão baixa que ela mesma mal consegue ouvir. Ela, que havia atuado no Dramatics Club, agora mal conseguia projetar sua voz através da cozinha. Os músculos em seu peito pareciam estar todos bambos, da maneira que as pernas de Harvey ficariam se ele tentasse jogar tênis. Pensei em comer só um, fala Harvey. Mas então pensei, não, se eu fizer isso, ela vai brigar comigo. E daí o telefone tocou. Eu corri para atendê-lo porque não queria que ele acordasse você. E é aí que vem a parte assustadora.
Você quer ouvir a parte assustadora? Não, pensa ela do seu lugar em frente à pia. Não quero ouvir a parte assustadora, mas ao mesmo tempo ela quer. Todos querem ouvir a parte assustadora. Somos todos loucos aqui. E sua mãe realmente dizia que se você contasse seus sonhos, eles não se tornariam realidade. O que significava que era preciso contar os pesadelos e guardar os bons sonhos para você, escondê-los como um dente debaixo do travesseiro. Eles têm 3 filhas. Uma delas vive naquela mesma rua, Jenna, divorciada e feliz, que tem o mesmo nome que uma das gêmeas Bush. E como ela odeia isso, hoje em dia faz questão de que as pessoas a chamem de Jen. 3 meninas, o que significou um monte de dentes embaixo de um monte de travesseiros e um monte de preocupações sobre estranhos oferecendo caronas e doces, o que por sua vez significou um monte de precauções. Ah, como ela esperava que sua mãe tivesse razão, que contar um pesadelo era como enfiar uma estaca no coração de um vampiro. Eu atendi o telefone, diz Harvey, e era Trisha. Trisha era a mais velha, que costumava idolatrar Houdini e Blackstone antes de descobrir os garotos. A princípio, ela só disse uma palavra, só pai. Mas eu sabia que era Trisha. Sabe essa coisa de sempre saber? Sim, ela sabia essa coisa de sempre saber. Essa coisa de sempre reconhecer os que são seus. Logo na primeira palavra, pelo menos até eles crescerem e se tornarem de outra pessoa. Eu falei, Oi Trish, por que você está ligando tão cedo, querida? Sua mãe ainda está dormindo. Mas ela não respondeu de primeira. Achei que a ligação tinha caído. Então ouvi uns sussurros, uns gemidos. Não palavras, mas meias palavras, como se ela estivesse tentando falar e não saísse quase nada porque não conseguia juntar forças ou recuperar o fôlego, e foi então que comecei a ficar com medo. Ora, mas então ele é bem devagar, não? Porque Jeanette, que era Jax na faculdade Sarah Lawrence, Jax no Dramatics Club, Jax que beijava de língua como ninguém, Jax que fumava gitanes e fingia adorar shots de tequila, já estava assustada há um bom tempo. Estava assustada mesmo antes de Harvey mencionar o amassado na lateral do Volvo de Friedman. E pensar nisso faz com que ela pense na conversa que havia tido ao telefone com sua amiga Hannah há menos de uma semana, a que acabou progredindo para histórias de fantasmas com Alzheimer. Hannah na cidade, Jeanette encolhida no recosto da janela da sala de estar e olhando para o terreno de quase meio hectare que lhes competia em Westport. Para todas aquelas coisas bonitas que cresciam e a faziam espirrar e enchiam seus olhos de lágrimas, e antes de partirem para o Alzheimer elas tinham conversado sobre Lucy Friedman e depois sobre Frank. E qual das duas tinha falado mesmo? Qual das duas tinha falado? Se ele não tomar uma atitude sobre essa coisa de beber e dirigir, vai acabar matando alguém. E então Trish disse algo que pareceu Lisha ou Lísia, mas no sonho eu percebi que ela estava suprimindo. É assim que se fala? Ela estava suprimindo a primeira sílaba e o que estava falando na verdade era polícia. Eu lhe perguntei o que tinha a polícia. O que ela estava tentando dizer sobre a polícia? E me sentei. Ele aponta para a cadeira no que eles chamam de cantinho do telefone. Então houve um pouco mais de silêncio. Depois mais algumas daquelas meias palavras sussurradas. Ela estava me deixando doido com aquilo e eu pensei, o mesmo dramalhão de sempre. Mas então ela disse, número, com uma voz cristalina. E eu soube, da mesma maneira que soube que ela estava tentando dizer
Polícia. Que Trish estava tentando me dizer que a polícia tinha ligado para ela porque não tinha o nosso número. Janete assente com a cabeça, entorpecida. Eles decidiram tirar o número da lista 2 anos atrás, porque os repórteres não paravam de ligar para Harvey por conta do escândalo da Enron, geralmente na hora do jantar. Não porque ele tivesse alguma coisa a ver com a Enron, mas porque aquelas grandes companhias energéticas eram mais ou menos uma especialidade sua. Há alguns anos ele havia participado de uma comissão presidencial, na época em que Clinton era o manda-chuva e o mundo, em sua modesta opinião, pelo menos, um lugar um pouco melhor e um pouco mais seguro. E embora houvesse muitas coisas em Harvey de que ela não gostava mais, se tinha algo que sabia muito bem era que ele tinha mais integridade no seu dedo mindinho do que todos aqueles vagabundos da Enron juntos. Às vezes podia até achar a integridade uma chatice, porém sabia reconhecê-la. Mas a polícia não tinha um jeito de conseguir números fora da lista telefônica? Bem, talvez não se estivesse com pressa de descobrir algo, ou avisar alguma coisa a alguém. Além do mais, sonhos não precisam ter lógica. Precisam? Sonhos são poemas do inconsciente. E então, porque não aguentava mais ficar parada, ela vai até a porta da cozinha e olha para o dia ensolarado de junho. Olha para a Selwyn Lane, a Alameda que é a pequena versão deles do que ela supõe ser o sonho americano. Como está tranquila aquela manhã, com 1 trilhão de gotas de orvalho reluzindo na grama, e ainda assim seu coração lhe esmurra o peito e suor escorre pelo seu rosto. E ela quer dizer a Harvey que ele precisa parar, que não deve contar aquele sonho terrível. Ela precisa lembrá-lo de que Jenna mora naquela mesma rua. Jen, melhor dizendo, de que Jen trabalha na videostop da cidade e passa mais noites de fim de semana do que deveria bebendo no Gord com sujeitos como Frank Friedman, que tem idade para ser seu pai, o que é sem dúvida parte da atração. Eu só ouvia aquele monte de meias palavras sussurradas, dizia Harvey, e nada de ela falar para fora. Então escutei, morreu. E soube que uma das meninas estava morta. Eu simplesmente soube. Não Trisha, porque ela estava comigo ao telefone, mas ou Jenna ou Stephanie, e eu senti tanto medo. Na verdade, fiquei sentado ali me perguntando quem preferiria que fosse, como uma porra de escolha de Sofia. Comecei a gritar com ela. Me diz qual delas. Pelo amor de Deus, Trish, me diz qual delas. Foi só então que o mundo real começou a penetrar o sonho, sempre levando em conta que existe essa coisa de mundo real. Harvey dá uma risadinha e, sob a luz forte da manhã, Janete vê que há uma mancha vermelha no amassado na lateral do Volvo de Frank Friedman, e que no meio da mancha há um borrão escuro que poderia ser terra, ou talvez cabelo. Ela consegue ver Frank estacionando torto no acostamento às 2 da madrugada, bêbado demais para sequer arriscar a entrada para carros, quanto mais a garagem. Estreito é o portão e tudo mais. Consegue vê-lo cambalear para a casa com a cabeça abaixada, respirando pesado pelo nariz. Viva Zibo! A essa altura eu sabia que estava na cama, mas conseguia ouvir aquela voz grave que não se parecia nem um pouco com a minha, que parecia a voz de algum estranho e não conseguia falar do início ao fim nenhuma palavra. Edi uau ela, edi uau ela. Era assim que saía. Edi uau ela ish. Me diz qual delas. Me diz qual delas, Trish. Harvey se cala, pensando, refletindo. As partículas de poeira dançam em volta do seu rosto. O sol deixa sua camiseta quase ofuscante demais. É como a camiseta de uma propaganda de sabão em pó.
Fiquei deitado ali esperando você entrar correndo para ver qual era o problema, diz ele por fim. Fiquei deitado ali todo arrepiado, tremendo e dizendo a mim mesmo que tinha sido apenas um sonho. Do jeito que a gente sempre faz, é claro, mas também pensando em como tinha sido real, como, de um jeito horrível, tinha sido maravilhoso. Ele para de falar outra vez, pensando em como dizer o que vem em seguida, sem perceber que sua mulher já não o está ouvindo. A Jax de antes agora está empregando toda a sua mente, toda a sua considerável força de pensamento, para se obrigar a crer que o que está vendo não é sangue, mas apenas a camada protetora do vulvo, onde a tinta havia sido raspada. Camada protetora é uma expressão que seu inconsciente se mostrou mais que disposto a trazer à tona. É impressionante, não é? Até onde a imaginação pode chegar, diz ele finalmente. Um sonho desses é como um poeta, um dos verdadeiramente grandes. Deve enxergar seu poema, cada detalhe límpido e claro ao extremo. Ele se cala e a cozinha fica à mercê do sol e da poeira dançante. Lá fora, o mundo está em suspenso. Janete olha para o vulvo do outro lado da rua. Ele parece pulsar em seus olhos, pesado como um tijolo. Quando o telefone toca, ela gritaria se conseguisse arranjar fôlego. Cobriria os ouvidos se pudesse erguer as mãos. Ela ouve Harvey se levantar e andar até o cantinho enquanto o telefone toca novamente. E então, uma terceira vez. É engano, pensa ela. Tem que ser, porque se você contar seus sonhos, eles não se tornam realidade. Harvey fala: "Alô?"